começando mais um Todos Podem Podcast. E a minha convidada de hoje é a Juliana Noronha. Ela é consultora financeira de finanças pessoais. E hoje vamos falar de finanças para mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Primeiro eu queria te agradecer, né, pelo convite de estar aqui. Andei vendo um pouquinho do conteúdo aí do podcast, vi que várias pessoas que eu admiro já estiveram aqui. Então, para mim é realmente uma honra, né, estar aqui falando para você, para a sua audiência. E principalmente falando sobre um assunto que eu amo, que é finanças pessoais, né? Principalmente aqui em Friburgo, a gente não vê tanta gente falando sobre o assunto, então é realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou a Juliana Noronha, eu sou especialista em finanças pessoais. Atualmente eu atuo com desafios, mentorias, planejamento financeiro. Também sou fundadora do Instagram, @ajuliananoronha. Lá todos os dias eu posto conteúdo sobre finanças, sobre investimento. Só que tudo de uma forma mais leve, descomplicada, né? Sem aquele economês que ninguém gosta, né? É bem didático, né? A gente assiste Isso lá e aí. já entende. Muito bacana. Eu tento passar umas dicas que você já consegue aplicar, né? Então, vocês vão gostar. Me sigam lá no Instagram depois para conhecer melhor meu trabalho. E por que, assim, a educação financeira é tão importante? Olha, esse assunto a gente poderia ficar horas aqui conversando. Só esse assunto já dá um podcast inteiro. Já dá um podcast inteiro. Mas, assim, o principal motivo é que a gente vive num sistema capitalista, né? Uhum. Então, se você quer adquirir algum bem, seja de uma blusa a um carro, seja um curso, um plano de saúde, enfim, tudo que você queira vai depender de dinheiro. E no Brasil, né, a gente não tem essa cultura da educação financeira. Então, muitas pessoas, né, hoje o percentual, na verdade, é de 70% das famílias endividadas. Então, isso, principalmente no Brasil, a gente falar de educação financeira é importante porque se você não cuida das suas finanças, não tem clareza sobre quanto você ganha, quanto você gasta, você também não tem saúde financeira. E quando a gente não tem saúde financeira, a gente acaba não tendo saúde emocional, psicológica e às vezes até física, né? Uma família, né, uma pessoa que esteja endividada, dificilmente ela vai conseguir dormir à noite. Ela vai ficar pensando nos boletos, né? Como o pessoal diz. E aí ela tem insônia, ela tem ansiedade, às vezes ela tem que tomar medicamentos, né? Então, cuidar das finanças é também, eu acho, uma forma de autocuidado, né? E como a gente não tem essa educação financeira, a gente estuda desde pequenininho, você está lá no colégio, ninguém te ensina como lidar com o dinheiro. Às vezes o seu pai, sua mãe até te dá um dinheirinho, né? Você só acha que precisa gastar. Você tem 50, você gasta 50. Você ganha 10, você gasta 10, né? E depois, quando a gente está aí nessa fase de 17, 18 anos, a gente vai para o mercado de trabalho. Ou a gente vai se profissionalizar, fazer uma faculdade, né? Mas, de alguma forma, vai entrar dinheiro. Se ninguém me ensinou até hoje o que eu faço com o dinheiro que entra, o que eu vou fazer? O que eu acho que é o melhor. E nem sempre o que a gente acha que é o melhor, né? É realmente o melhor para a gente. E na maioria das vezes, o que a gente faz? Como a gente não foi educado financeiramente, a gente repete comportamentos que a gente viu nossos pais fazendo. Só que os nossos pais também não tiveram educação financeira. Uhum. Então, né, assim, são raras as famílias que têm essa, eu diria até um privilégio, né, de falar de educação financeira com os filhos, né, de mostrar o valor do dinheiro. Então, normalmente, o primeiro salário a gente torra. A gente quer mais gastar mesmo. Me lembrou do meu primeiro salário. Quando eu trabalhei em confecção, que tive a oportunidade, né, de trabalhar em confecção, aí ganhei meu primeiro salário, menina. Eu lembro que eu coloquei numa carteirinha bem pequenininha que eu tinha, mas é porque eu dobrei o dinheiro assim, coloquei... Gente, eu vim pra rua, gastei tudo. Juro, eu não tinha educação financeira nenhuma. E nem, assim, né, ali uma família pra poder me orientar sobre educação financeira. Até porque, pra quem não ganhava nada, o primeiro salário você tá rica, né? Então, isso, assim, eu tô rica, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar, né? Então, a gente tem essa cultura mesmo de gastar. Só que depois, conforme você vai vendo, né, que a bola de neve vai crescendo, porque aí o que acontece? Começa a entrar dinheiro, aí o banco,
ele vai te oferecer um limite, um cartão de crédito, depois ele vai te oferecer aumentar seu limite. E aí você vai aceitando. E tem muita gente que vive dessa forma, né? Ah, meu salário é 1.000. O banco me ofereceu um limite de cartão, sei lá, de 3.000, então meu salário é 4.000. Exatamente. E aí acumula dívida, né? Ou então o próprio cheque especial. Outro dia eu vi um rapaz dizendo que se o banco ofereceu o cheque especial para ele é porque ele é uma pessoa especial. Eu fiquei, gente, a pessoa ela quer se enganar mesmo, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, o banco também ele vai te oferecendo. E se você não entende o que é o melhor para você, se você não foi educado financeiramente, você acaba se endividando mesmo, né? Essa parte que você falou, né, de pegar um cheque especial, eu me lembro que assim que eu me separei, né, como hoje a gente vai falar sobre finanças para as mulheres, eu não tinha essa educação financeira. Aí, quando o meu casamento veio não dar certo, que eu tive que me separar para morar de aluguel, nunca tinha morado de aluguel na vida, né? Olha, Porque até então, antes eu morava na casa dos pais, sim, depois que eu me casei, fui morar na casa dele, então não tinha necessidade, né? Aí acaba que eu cheguei a pegar no cheque especial para pagar o aluguel. Sim, não, quem nunca usou cheque especial que atire a Nossa, primeira pedra. mas foi horrível. Depois eu me enrolei todo um bom tempo, a gente consertar Pois é, e a gente tá num país que tem um histórico inflacionário, né? Muito grande. Então, normalmente, juros de cartão de crédito mesmo, né? É um dos países com maiores juros. Então, é difícil, a pessoa que se endivida no Brasil, é muito difícil que ela consiga resolver a situação, porque os juros juros sobre juros, juros compostos, né? Então, essa dívida só vai aumentando. E os juros do cheque especial é bem alto. Também é o segundo mais alto depois do cartão de crédito. Então, tem que ter cuidado mesmo. Que o cartão de crédito, se eu não me engano, é mais quando se você pagar o valor mínimo que gera muitos juros. Né? Se você paga o mínimo ou deixa de pagar a fatura. Ou deixa de pagar. E aí é quase 500% ao ano. Nossa. Então, assim, é um impacto muito grande, né? Então, não pense, gente, que estão riquíssimas com um limite muito alto, na verdade. Sim. Quando você tem para repor... E não tem problema. É isso que eu chamo de saúde financeira. Não tem problema você ter parcela, nada disso, né? Que tem gente que é totalmente contra fazer parcela. Não, minha vida foi parcelada até hoje, a parcela. Desde que caiba no seu orçamento, né? De que aquilo ali não vai te prejudicar. E, por exemplo, você vai pagar a fatura do cartão, você já tem aquele dinheiro que você já sabe que não vai vencer tal dia, eu já tenho esse dinheiro. Isso aí. Usar o cartão a nosso favor, né? Isso. Vamos ver para a próxima. E a educação financeira diferente para as mulheres? Assim, se é diferente para as mulheres do que para os homens, como que é? Então, falando assim, pra gente que é o educador financeiro, né? Eu gosto de trabalhar sempre com o contexto que aquela mulher vive. No geral, né, nós mulheres, tem já uma questão estrutural de diferença salarial. Então, normalmente, a mulher já ganha menos do que o homem, né? Além disso, a gente tem essa questão de ser multitarefa. Então, a mulher, ela é mãe, filha, esposa, empresária, funcionária, né? Ela tem muitos papéis para ela exercer. Naturalmente, ela também tem menos tempo. E, por fim, como é um assunto que já tem esse estereótipo, né, de que é mais um assunto para homem do que para mulher, ela também não tem tanto conhecimento sobre o assunto. Então, geralmente, as mulheres, elas têm menos dinheiro, menos tempo e menos conhecimento sobre o assunto, né? Aí, quando a gente vai trabalhar a educação financeira, eu gosto até de trabalhar muito com planejamento financeiro, porque é onde eu consigo te atender de uma forma mais personalizada, customizada, entender qual é a sua rotina, se você tem filhos, né? Eu tenho um casal que eu estou atendendo agora, que eles têm uma filhinha pequena, e aí a consultoria, né, o atendimento do planejamento, ele tem que ser depois que a menininha dorme. Então, se ela dorme 8, o atendimento é 8h30. E eu fico meio assim, aguardando ela me avisar, olha, dormiu agora. Então, eu tenho essa flexibilidade, porque a gente sabe que é importante, senão você não consegue colocar em prática, né? E você acha que as mulheres gastam mais? Então,
Hoje de manhã eu estava até fazendo uma reunião, né, até com um homem, e ele estava falando sobre isso, né? Ah, eu entendo que a mulher, ela tem cabelo para fazer, ela gosta de fazer unha, ela gosta de fazer depilação, né? Até porque pra gente isso acaba não sendo futilidade, não sei pra você, mas pra mim... é um investimento. Eu tenho que estar aqui, se eu tivesse horrorosa, ninguém queria me assistir. Então, naturalmente, né? Assim já melhora um pouco. E a nossa autoestima melhora também, você fala melhor, né? Você fica, enfim... Autoconfiança. A confiança melhora. E aí ele estava falando sobre isso, né? Que a mulher gasta mais porque tem esses gastos. Eu acho que não é que a mulher ela gaste mais, eu acho que a mulher ela compra com maior recorrência. Porque normalmente numa casa, também na maioria, aqui a gente não dá para generalizar nada, mas assim, na maioria das pessoas que eu já atendi até hoje, a mulher é que é responsável por exemplo, fazer compra de mercado. Se o marido está sem cueca, ela que vai lá e compra cueca para o marido. Se o filho está precisando de uma mochila, ela que vai lá e compra, né? Então fica esse estereótipo de que a mulher gasta muito, mas na verdade não é, que ela cuida mais da casa, né? E das pessoas ali ao redor dela. E quando o homem resolve gastar, normalmente são com itens mais caros. Então é trocar de carro, é comprar relógio, é comprar um celular, né? Então é possível, né, que os gastos do homem ainda pesem mais no orçamento da família do que da mulher. Ah, sim. Entendeu? Então, eu não acho que a mulher, nessa história de que a mulher é gastadeira, não tem controle, né? Eu não acredito nisso, assim. Acho que isso daí é crença mesmo, foram repetindo isso pra gente, né? Tem gente que acredita nisso. Só pra gente se sentir mal, talvez. Isso aí. É a mesma história de mulher não sabe estacionar, mulher não sabe dirigir, né? Ah, agora entendi. Mas é bom saber que essa eu não sabia. Eu acho que eu até pulei uma aqui. Deixa eu ver aqui. Você acha que as mulheres não gostam de falar de dinheiro? Então, é um outro assunto polêmico. Eu gosto de falar de dinheiro, mas não quer dizer que eu saiba, nossa, investir muito bem, fazer tudo muito bem. Sim. Mas gostar de falar, eu gosto. Tem um interesse, né? Exatamente. Eu acho que é isso, assim, não é nem que as mulheres não gostem de falar de dinheiro, mas eu acho que as mulheres não são incentivadas a falar sobre dinheiro. Algumas pessoas, né, que eu já atendi, clientes, mulheres, falam para mim que, eu não preciso me preocupar com dinheiro, porque lá em casa tem meu marido. Ou então, meu filho entende de investimento, eu deixo na mão dele. Ou então, meu pai, né? Enfim, sempre é uma figura de um homem. Ela terceiriza isso para a figura de um homem, né? E antigamente tinha muito essa história do homem o provedor da casa, né? Só que hoje tem até uma pesquisa do Serasa, quem quiser, a gente pode até deixar na descrição aqui do vídeo, né? Que fala que 88% das mulheres, elas já contribuem com a renda familiar. Viu? Então, não existe mais isso do homem é o provedor. Existe numa parcela muito pequena e quando isso acontece é um acordo entre as partes. Não era como era antigamente. Né? Exatamente. Então, ainda ficou essa imagem do homem tem que estar à frente das finanças, né? E tem mulheres também que eu atendo que já chegaram para mim falando assim, mas eu odeio matemática, por isso que eu não cuido do meu dinheiro, porque eu não gosto de matemática, eu não gosto de número, né? Só que finanças é muito mais comportamento do que número. Você não precisa saber de matemática. Até precisa uma coisa ou outra, mas é matemática básica. É somar, diminuir, né? Porque se fosse assim, todo mundo que entende muito bem de matemática seria um milionário, né? É verdade. Por esse lado, tá vendo? Nunca pensei por esse lado. Mas é isso, assim. Então, não precisa ser o especialista em matemática. Você só precisa entender que aquilo ali é uma área da sua vida e que se você terceiriza, quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando também de fazer escolhas. Quando você terceiriza a tua vida financeira, você está deixando que o outro faça escolhas por você. Sim, aí você vai ter que aceitar a forma que for. Isso, não tem problema, pode ser um acordo entre as partes, mas aí você vai ter que aceitar a consequência dele estar escolhendo algo para você, né? Eu acho bacana as mulheres saberem, né, como administrar seu dinheiro, e aí elas mesmas vão saber, né, a direção, o que ela vai fazer com aquele dinheiro, o que eu vou comprar, em que eu vou investir. Por isso que eu acho importante esse trabalho aqui, né, o seu, do Hugo também, né, no geral, da gente falar de finanças e principalmente finanças para mulheres, para que a gente consiga mudar essa relação mesmo da mulher com o dinheiro,
para que ela entenda que ela faz parte do processo e que ela é capaz, porque muitas vezes a mulher ela já nem se envolve porque ela acha que ela não é capaz, ela não entende bem do processo, né? Enfim, isso não existe, né? Tudo que a gente quiser, a gente é capaz. Talvez vai ter que treinar um pouco, sim, mas a gente vai conseguir atingir aquilo que a gente quer, né? Uhum. Eu tô com uma colinha aqui. Recentemente saíram algumas notícias na mídia sobre a Larissa Manoela, Ana Hickman, Nayara Azevedo e a Suzana Verde. E foi divulgado um termo chamado violência patrimonial. Quando isso acontece? E como evitar esse tipo de situação? Assim? Isso aí é bem grave, né? Isso acontece, né? Essa violência patrimonial nada mais é do que um tipo de abuso, né? Conhecido como um abuso financeiro. E atinge desde a classe E até a classe A. Não tem, tanto que essas mulheres, né, esses exemplos, são pessoas da mídia, famosas, né, ricas. Sim. Então, qualquer classe está suscetível a isso acontecer. E o que é esse abuso financeiro? É quando a mulher ela é impedida ou de acessar o quanto de dinheiro ela tem, né, o patrimônio total dela, ou quando ela é limitada em relação a quanto ela pode gastar, ou quando o parceiro, né, ou parceira, acessa a conta corrente sem avisar e gasta algum dinheiro, faz alguma dívida no nome daquela pessoa, suja o nome daquela pessoa, né? A gente conhece muita gente. O parceiro ali administra, Isso, né? ele administra a renda, mas ao mesmo tempo ele não compartilha nada com a mulher. Então, porque não tem problema se você tiver num relacionamento que você... Olha, meu marido ele tem mais aptidão para cuidar das finanças, então eu vou deixar na mão dele. Não tem problema. Só que você não pode simplesmente negligenciar essa área. Você precisa sentar com ele e ver o que ele está pretendendo com o nosso dinheiro. Não precisa falar de números, nada disso, mas vocês têm que trocar ideia em relação a isso. Mas tem que saber quanto que entra e quanto que sai. Exatamente. Ali, né? No caso até eu estou falando parceiro aqui, mas no caso da Larissa Manoela eram os pais, né? Então isso pode acontecer com qualquer tipo de relação. E é difícil porque geralmente é uma relação com alguém que você confia muito. Uhum. Né? Então é delicado de se trabalhar, assim como qualquer outro tipo de violência contra a mulher, né? Normalmente é de alguém que você confia muito, alguém que é muito próximo de você, né? Geralmente né? A decepção vem de quem você mais confia ali, né? Exatamente. E aí, assim, essa pergunta que você fez, né? Como evitar, é difícil até de responder, porque como... influencia também a questão do caráter da pessoa, né? E no início de um relacionamento, tudo são flores, né? Tá todo mundo apaixonado, então a gente não vê tantos defeitos, a gente só vê a parte boa, né? Mas eu acredito que é no início do relacionamento que a gente tenha que falar sobre esses assuntos. E não precisa falar diretamente de dinheiro, né? Você pode falar de outras formas. Olha, quais são os seus objetivos de vida? Você já pensou em aposentadoria? Você pretende comprar alguma coisa? Porque às vezes você vai chegar na conclusão, eu e meu marido, nosso sonho é, eu e essa pessoa, né, que ainda não é marido, vocês estão se conhecendo. Os dois têm o sonho de comprar uma casa própria. Isso já é um objetivo em comum e que depende de dinheiro para conquistar. Então, essa conversa, ela precisa acontecer. Logo no comecinho, eu acho que é mais fácil, porque depois você já pegou realmente uma confiança muito grande naquela pessoa, né? E aí fica um pouquinho mais difícil. Tem que ter um diálogo ali entre os dois, né? No relacionamento, que senão... Exatamente. E é o que você falou. Nesse caso aqui, a gente ainda está falando de abuso, né? Sim. Então, é algo assim, mais grave. Mas é importante falar de dinheiro no relacionamento, até por conta do que você comentou aqui da sua vida. Você estava adaptada a um estilo de vida, né? Onde você não precisava mesmo se preocupar com as finanças, você não pagava aluguel, né? Então, seus custos eram muito mais baixos. E a partir de um determinado momento, você mudou completamente isso. Por mais que ali eu trabalhava de CLT, ainda cheguei a usar meu 13º, mas chega uma hora que acaba. Exatamente. Eu tive não só o aluguel, mas outros gastos também que quando você tem uma mudança de uma casa para outra, sempre tem algo que você vai precisar comprar, vender alguma coisa, adaptar a outra. Sim, sim, com certeza. Aí é bem complicado mesmo.
Vamos ver a próxima aqui. Existe um jeito certo de dividir os custos da casa? Então, eu não gosto muito de engessar. Eu gosto de ver qual é a dinâmica daquele casal, o que eles acreditam, né? Como eu falei, tudo precisa ser acordado. Se não for uma pessoa que vai assumir toda a responsabilidade financeira da casa, a gente tem geralmente duas formas de divisão, que é a equitativa proporcional ou a igualitária. Igualitária é quando cada um contribui com 50%, né? Então, se a conta de luz é 200, 100 para cada um. E essa equitativa proporcional já é proporcional de acordo com a renda. Pode ser que você ganhe 3 vezes mais do que o seu parceiro. Então, você vai contribuir mais naquela conta de luz do que ele. Pessoalmente, eu acho mais justo quando é proporcional do que igualitária. Mas depende do casal. Tem casal que vai dizer, não, aqui eu pago todas as contas. Não, aqui a gente divide por igual, né? Aí é muito uma questão de ideologia mesmo, o que cada um acredita, né? Então, eu não gosto de dizer, você tem que fazer desse jeito. Ali, eles combinarem, né, o que é melhor. Isso. Porque aí tem questão que a mulher também não pode contribuir tanto, porque já tem as tarefas da casa também que ela tem que fazer, aí para não ficar justo para ela. Sim. Aí é tanta coisa, acho que tem que haver ali um equilíbrio mesmo, né? E até essa questão que você falou é importante, né? Porque tem mulheres que elas, por não trabalharem fora e talvez gerar renda, né, trazer dinheiro para dentro de casa, ela acha que ela não precisa entender sobre o dinheiro da família, né? Ela pode deixar simplesmente na mão do parceiro. E muitas vezes, nesse caso de abuso, por exemplo, né, pode ser que o parceiro ele use desse artifício, né, desse argumento, também para humilhar a mulher, porque ela não trabalha fora, ela não gera renda, né? Então, isso também é um tipo de abuso financeiro, né? Agora, não quer dizer que ela não trabalhe fora, que essa mulher não está produzindo e contribuindo para aquela família. Porque o serviço de casa, gente, olha... ela está cuidando da casa, ela está cuidando dele, geralmente dos filhos, né? Então, com certeza, ela está agregando para aquela família. Só que eles acordaram que um vai buscar por renda mesmo, né? Então, um vai optar por trabalhar fora ou até de casa, mas tendo renda, e ela vai trabalhar mais em casa, né? Acho que não tem problema, não existe jeito certo ou jeito errado, entendeu? Existe o jeito de cada um vai se sentir melhor, mais adaptado, né? E ter mente aberta, não achar, o homem é provedor. Dá para combinar ali e viver bem, né? Com certeza. Vamos ver o próximo aqui. Eu vi que apenas 23% das mulheres investem. Quais são os motivos? Então, é muito parecido com tudo que a gente vem falando, né, ao longo aqui do episódio, mas o principal motivo é realmente o medo e o desconhecimento do assunto. Por não conhecerem, né, as mulheres têm medo de investir. E, além desse medo e desse desconhecimento, a mulher ela já acha também que ela não tem tempo para estudar sobre isso ou que ela não tem dinheiro suficiente para investir. Tudo isso já foi descartado há tempos, né? Já tem vários investimentos que você consegue começar com R$30, ações que você consegue comprar com R$10, fundo imobiliário, né? Então, já não existe mais isso de só o rico pode investir, já se tornou muito mais democrático, né? A questão do tempo também, porque a internet veio também para ajudar nisso, né? Hoje em dia você entra no YouTube, se você quiser, você aprende tudo sobre investimento gratuitamente. Tem livro. Tem livro, olha, gente, esse aqui é do Hugo Dutra, Construindo uma Sólida Previdência. Investimentos para leigo, para quem não sabe investir. É uma ótima opção. Sim, então, e super acessível, dá para ler, né? Qualquer meia horinha que ela tiver, ela pode ler, enfim. Você vai lendo aos pouquinhos. Eu aprendi o seguinte, quando a gente vai ler um livro, você não tem que pegar e achar, eu tenho que acabar rápido, eu tenho que começar a ler, semana que vem eu já tenho que terminar. Não, você vai lendo aos poucos. Sim. Uma dica importante também que eu aprendi, você lê o livro, as partes ali do livro, depois você pega um caderno, você tenta anotar mais ou menos o que você lembra do livro. Isso ajuda no aprendizado. Legal. Eu achei bem bacana essa ideia. Eu vi essa ideia, falei, vou seguir. Realmente, depois eu comecei a lembrar o que eu lia,
Não é que você vai lembrar, nossa, do livro inteiro, mas as partes importantes ali. O fato da gente escrever, né? É que às vezes você não quer ficar sublinhando o livro, aí você já tem um caderno, você anota. Legal, um resumo, é como se você fizesse. Como se você fizesse um resumo. Sim, não, ótima dica, com bem certeza. Interessante. Mas é isso, assim, hoje está muito mais democrático, né? Então, a mulher, ela pode buscar. E tem essa questão da mulher, ela se achar boa com dinheiro no curto prazo. Então, para ir ao mercado, escolher os produtos, ela se acha capaz, né? Para pagar uma conta de casa, ela é capaz. Mas quando fala do longo prazo, aí ela já se sente mais incapaz. Só que eu acho que está diretamente relacionado com a falta de conhecimento mesmo. Né? Então, ela buscando conhecimento, ela também vai ter mais confiança, né? Como diz aquela frase do conhecimento é poder, isso é verdade, né? Então, acho que é só uma questão mesmo de priorizar esse assunto e começar a estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Você falando das mulheres terceirizar esse tipo de serviço de você pedir para o seu marido ou um parente seu investir por você e tal. Sim. Me lembrou de uma amiga minha que a gente conversando, a gente tava falando sobre bolsa de valores. Aí algumas coisas eu perguntava nela, ela entende muita coisa, mas ela falou assim, não, é que o meu irmão que faz isso por mim, que ele faz pra mim, não sei o quê. Falei, não, eu gosto eu mesmo ir lá e ver qual bolsa eu quero comprar. Eu mesmo faço meu investimento. Sim. Eu procuro aprender um pouco sobre aquilo ali, para não sair investindo... Exatamente, isso que eu ia sem falar. Conhecimento, mas eu gosto eu mesma ir fazer, sabe? Você mesmo tá no controle, né? E assim, por mais que você prefira, vou contratar um profissional para fazer o operacional, mas você precisa entender o que está acontecendo, né? Isso, por exemplo, vou ter aí sua consultoria, eu tenho que entender, eu tenho que saber... Eu que estou fazendo a consultoria ali com você, então... Exatamente. Tem que entender um pouquinho o que está acontecendo com o meu dinheiro, né? Com certeza. Eu, antes, quando eu trabalhava com empresários, né? Eu trabalhava como orientadora de negócios. E aí a gente falava muito sobre isso, né? Se você tem uma empresa, vamos supor que eu vou montar um restaurante. Eu não vou estar na cozinha, né? Eu vou estar na parte mais estratégica, de gestão desse restaurante. Mas se eu não entendo nada sobre o negócio... eu não vou nem saber dizer se aquele prato tá ok ou se não tá. Eu vou saber como consumidor. Tá gostoso. Né? Mas e o tempo que foi feito? Tá dentro do padrão? Eu tô perdendo dinheiro com isso, né? Então, minimamente, nas finanças é a mesma coisa. Você que está gerindo ali a tua vida. E parte da sua vida são as suas finanças. Você precisa entender o que está acontecendo. Por mais que você não vai executar. Pode ser um outro profissional que vai executar para você. Mas entender é importante, sim, né? A vida, eu falo que é como um barco, né? A gente que tem a própria direção ali. Então, se você não guiar certo... você vai sendo levado. E aí, depois, não dá para reclamar, né? É isso aí. E o que você diria para as mulheres que estão tentando organizar a vida financeira? Olha, primeiro, eu diria para elas tentarem... quebrar essas crenças, né? Tanto em relação... Isso aí para qualquer pessoa, né? Mas como a gente está falando aqui muito para mulheres, eu diria para vocês tentarem quebrar essas crenças de que mulher não é boa com dinheiro. E outras também que não são relacionadas à mulher, por exemplo. Quem tem dinheiro é mal, né? Quem tem dinheiro é ruim, não presta, né? Deve estar roubando. Exatamente. A gente escuta muito isso, né? Novela, sempre o vilão é o rico. É isso mesmo. Já reparou? Então, existe mesmo essas crenças que nos limitam. O que são as crenças? É tudo aquilo que não é verdade, mas foi repetida tantas vezes pra gente que a gente começou a acreditar que era verdade. Essa história de quem tem dinheiro é mal foi repetido tantas vezes que a gente começa a achar que aquilo é verdade. Mas se você confrontar com a realidade, você se perguntar, será que todo mundo que tem dinheiro é mal? E todo mundo que não tem dinheiro, que é pobre, é bom? Não, não é verdade isso. Então, você já vê que isso é uma crença limitante. E, às vezes, por acreditar nessas coisas, a gente se limita de fato, né? E não procura aprender um pouco mais sobre investimento, sobre finanças. Por a gente acreditar que mulher não é boa com dinheiro, né? A gente não se interessa pelo assunto, deixa isso na mão de um parceiro, né? Que seja pai, filho, enfim. Mas não existe nada na biologia que comprove que mulher não é boa com dinheiro.
Isso é tudo coisa que a gente foi acreditando ao longo dos anos. Então, o primeiro passo, eu diria que é realmente você quebrar esse pensamento, né? Começar a ressignificar esses pensamentos. E depois, eu diria que é você tentar trabalhar esses alicerces da sua vida financeira. Geralmente, quando a gente vai começar um processo de organização financeira, o primeiro passo vou colocar no papel tudo que eu ganho, tudo que eu gasto. Segundo passo, eu vou analisar onde eu gasto mais, que dá para eu reduzir, né? Eu gasto mais aqui com cuidados pessoais. Então, eu vou limitar esse tipo de gasto. Cuidados pessoais, eu vou destinar aqui R$200 da minha renda. E aí, eu vou acompanhar isso. Então, a partir daí, eu fiz um orçamento. Agora, eu só vou seguir aquele orçamento que eu fiz, aquele planejamento que eu fiz. Isso a gente chama de base financeira. Feito isso, a gente vai para a segunda etapa das finanças, que é buscar uma segurança financeira. O que é a segurança financeira? É quando a gente começa a se preocupar com seguros, seguro de vida, seguro plano de saúde, seguro do carro. Por quê? Não adianta nada, agora você tem dinheiro, teu orçamento tá legal, você fez um planejamento, né? Mas não tem nada te protegendo. Qualquer coisa que acontecer com você, se você tiver que parar no hospital, já era. Você vai ter que gastar todas as suas economias lá. Uhum. Então, é importante que você, depois que você se estabeleceu, se organizou, você cuide desse patrimônio e proteja. Fiz o seguro, aí eu vou começar a pensar numa reserva de emergência, que também vai te dar essa segurança. O que é a reserva de emergência? É um valor que você vai ter realmente reservado para qualquer tipo de emergência que aconteça com você. E aí, emergência não é a promoção do Shopping Cadima. Emergência furou o pneu do carro, não estava esperando, meu filho ficou doente de repente, coisas que não dá para você prever mesmo, né? Então, você vai ter aquele valorzinho ali para te socorrer nesses momentos, você não precisar se endividar ou pegar dinheiro emprestado com alguém, né? E, por fim, a última etapa, né, que é assim, o que todo mundo deseja, é se tornar, de fato, um investidor. É a tal da independência financeira, né? Ou liberdade financeira. Sim. Que aí é quando você começa a multiplicar o seu dinheiro. Mas, para a gente pensar em investir, o ideal é que a gente já tenha essas duas etapas anteriores, né, bem consolidadas. E o que, infelizmente, não acontece na prática. Eu vejo muita gente querendo investir, porque quando a gente fala de investimento, tem essa questão de vou ficar rico com investimento, né? Tem essa coisa do glamour do investimento. Aí a pessoa se desespera, já se joga em qualquer investimento que aparece. Aí investe em criptomoeda, não, que é Bitcoin, não sei o quê. Aí já investe em tudo que é coisa sem conhecer muito bem, né? Sim. Só que às vezes ela não tem o mínimo, ela não tem um plano de aposentadoria, por exemplo. Então ela está investindo, mas no fim das contas ela não sabe nem para quê, né? Ela só está investindo porque falaram que é bom investir. E não é legal a gente buscar um conhecimento, né? Ler um livro, Sim. Tem muitos livros bons de investimento, Sim. Cursos, consultoria. E me fale um pouquinho mais sobre a sua consultoria. Melhor parte. Melhor parte. A minha consultoria hoje, né? Eu trabalho de duas formas, que é o planejamento financeiro, onde eu atendo tanto presencial quanto à distância online, né? Depende do lugar que a pessoa mora. Se for aqui de Friburgo, eu atendo no presencial. Se for de fora, é online. E esse planejamento eu vou trabalhar 5 pilares da vida do cliente, né? Que é desde organização financeira, essa educação financeira, aquisição de bens. Então, caso você tenha interesse, Ju, meu sonho é comprar uma casa. Eu vou fazer todos os cálculos para você para dizer, olha, Rose, essa casa que você quer comprar nesse valor, o ideal com que você tem hoje é um consórcio, ou é um financiamento, ou é comprar à vista, né? Eu não sou aquela pessoa que não gosta de consórcio, não gosta de financiamento. Como eu te falei, eu não tenho problema com parcela. Eu tenho problema quando a saúde mensal financeira está comprometida. Se cabe no seu orçamento, se foi planejado, não tem problema nenhum, né? Não vai te prejudicar. Então, aquisição de bens, eu faço esse estudo, né? Aposentadoria, então eu vou fazer os cálculos para você também, de acordo com o que você deseja. Eu quero me aposentar com 60 anos com uma renda de 10 mil. Eu vou te mostrar o plano para você chegar lá. A parte de investimentos, né? Eu não sou consultora de investimentos, então não faço recomendação.
mas eu vou te ensinar quais são os investimentos que existem, qual é a vantagem de cada um deles, desvantagem, né? E aí depois você pode até procurar, se quiser, um assessor de investimento, um consultor, né? Para fazer isso por você ou você mesma começar a investir. É que tem várias corretoras, né? E é bom ter um direcionamento para saber qual que é melhor e Isso tal. isso aí. A gente vai falar bem desse iniciozinho, né? E também a parte de seguros, né? A gente chama de proteção patrimonial, que é fazer esses cálculos de seguro de vida, plano de saúde, seguro do carro, né? É bem completo mesmo. Então, a gente vai trabalhar todas as áreas financeiras da sua vida. E eu também atuo com a mentoria de finanças, que aí é um trabalho mais de reeducação financeira. Eu costumo comparar muito com o trabalho de uma nutricionista, né? Então, a pessoa vem até mim, eu faço um diagnóstico com ela, a gente entende qual é o problema que está rolando. Uhum. Aí eu proponho um trabalho para a gente fazer e durante 3 meses eu te acompanho. A cada 15 dias a gente vai se encontrar. E em cada encontro desse a gente vai falar de um assunto, né, dentro das suas finanças e ajustando ali o plano, né, para ver se você está conseguindo seguir ou não. Mas tanto uma quanto a outra, eu costumo dizer também que continua sendo parecido aí com o trabalho do nutricionista, né? O paciente tem que querer aplicar, porque o difícil é a prática, né? Então, tanto um quanto o outro, a gente vai trabalhar as finanças, mas é importante que a pessoa esteja realmente comprometida a fazer uma transformação mesmo da vida financeira dela, né? E agora tem uma pergunta que me surgiu aqui. Sim, e é para fica à mim vontade. essa. E qual dica que você dá, assim, para as autônomas? Porque quem tem uma renda fixa, recebo X, mas é sempre aquele valor, né? Agora, quem é autônomo, às vezes nem sempre é o mesmo valor mensal. Aí, que dica você daria, assim? Até para fazer um planejamento, né? Quem é autônomo tem essa dificuldade, né? Sim. Eu tô nesse bolo, então eu sei que é difícil mesmo. Mas, assim, primeira coisa independente do tamanho da sua empresa, tenta separar as finanças da empresa das suas finanças pessoais. Eu atendo muita gente que é autônoma e é MEI, e o imposto do MEI é um imposto reduzido. O que a pessoa faz? Ela tem lá o orçamento pessoal dela, ou da família, e aí eu tô vendo lá no meio do orçamento da família, imposto MEI. A pessoa pagou? Ela pagou imposto MEI, por quê? Porque ela está misturando a renda da empresa com a renda da casa dela. E aí, tá errado, você tem que ter um controle separado. O MEI, no caso, né, ele não tem essa obrigatoriedade de ter conta de pessoa jurídica. Você pode ter 2 contas de pessoa física, uma em cada banco. Só que uma você vai usar para sua empresa e outra para sua pessoa física ou sua família, né? E, quando possível, você estabelecer um prolabore. O que é o prolabore? É o salário do sócio, né? Então, você vai estabelecer, olha, dentro do meu negócio eu consigo tirar R$1.000, porque o restante vai ser ou para pagar a matéria-prima, colaborador, ou reinvestimento, né? Aí você que vai definir. Estipulei que eu vou tirar R$1.000, é esses R$1.000 que você vai anotar lá na sua planilha de pessoa física, porque é o quanto você pode contar. Ah, Ju, e quando a gente, né, tem essa renda variável, não dá para saber quanto vai ganhar. Eu costumo trabalhar de 2 formas. Ou eu trabalho com a média, então eu pego assim os últimos 3 meses, quanto você ganhou, divido por 3 e aí uso aquela média. Ou se for muito sazonal, por exemplo, agora em dezembro tem tipos de negócio, né? Tem uma menina que eu atendo que ela é confeiteira. Em dezembro ela vende muito. Então não dá para eu pegar dezembro como base. Então, eu faço essa média com os outros meses do ano. Eu prefiro trabalhar com um cenário mais pessimista para você não ter surpresas indesejadas, entendeu? E existe essa forma também de você trabalhar só com um cenário pessimista, que é o seguinte, em um ano, o mês que eu tirei menos renda foram R$2.000. Então, eu vou trabalhar com esses 2.000, porque isso é garantido que eu vou conseguir todos os meses, né? Aí fica um pouco mais fácil de você se planejar. Só que é aquilo, você tem que conseguir encaixar seu orçamento todo nesses 2.000, que seria o seu pior mês. O segredo, então, seria assim, não gastar mais do que ganha. Sem dúvida, Isso faz toda a diferença. É isso aí. Muita gente, às vezes, acha que é ganhando mais que vai resolver os problemas. Mas eu tenho clientes que ganham
de 2 mil a 40 mil. E a questão não é quanto você ganha, é o seu comportamento em relação ao dinheiro. É como você gasta esse dinheiro, né? Se você ganha 1 milhão e gasta 2, Exatamente. vai dar no mesmo de quem ganha 1.000 e gasta 2.000. Né? Eu brinco lá em casa que assim, o Neymar ele precisa comprar. Então vão ter produtos para vender para o Neymar e vão ter produtos para vender para mim. Uhum. O problema é que eu quero comprar o produto que é vendido para o Neymar. E aí eu me endivido. Entendeu? Exatamente. Então, sempre a gente tem que buscar viver um padrão de vida abaixo daquele que a gente pode pagar. Uhum. Porque aí a gente não vai ter surpresas indesejadas lá no futuro, né? E tem ainda esse pensamento também de que, tipo assim, eu não quero eu não vou investir porque eu posso morrer amanhã, a vida é hoje, aquelas frases, né, que é a maior enganação, porque não existe isso, né, vou morrer amanhã, e como é que é? A outra, agora eu esqueci a outra frase que falam muito, só se vive uma vez, né, só se vive uma vez é mentira, na verdade você só morre uma vez, mas você vive todos os dias da sua vida. Então, se a gente pensar nisso, né, investir, você não precisa deixar de aproveitar o momento. Na verdade, você vai priorizar os seus sonhos, né, e aquilo que realmente importa para você. E aí, assim que caiu o salário na conta, caiu lá o salário hoje, dia 10. Amanhã, eu já estou transferindo um percentual desse salário para minha conta de investimento. E aí, eu vou viver com o restante. Sim. Olha só. É não viver o presente? Claro que não, o percentual que você vai investir é muito menor, né? Sim. Só que, de alguma forma, você precisa priorizar isso, porque se deixar para o final do mês, para o final do salário, o que acontece? Aparece sempre uma blusinha para a gente comprar, um restaurante para a gente ir, uma festinha para a gente ir. Tem que investir primeiro. É isso aí, tem que investir primeiro, né? Senão, realmente, não vai sobrar dinheiro. Tem que dividir as partes, né? Porque tem gente que eu acho que exagera um pouquinho. Aí não gasta com nada, não faz nada. E eu penso o seguinte, que o dinheiro também, além de você também pegar antes e investir, ele também tem que circular. Claro, né? Com certeza. Vou pegar, vou só guardar, não vou gastar com nada. Tem gente assim, tá? Não, pior que tem. Mas aí acaba tornando a vida, eu acho, né, um pouco dura. Porque você trabalha e você não tem aquela sensação de evolução financeira, né? Eu acho que isso é importante. Então, a gente, principalmente que trabalha com consultoria financeira, nosso papel não é julgar o que você faz com o seu dinheiro. Por mais que eu não faria isso com o meu, mas eu não vou julgar. Na verdade, cada um tem um sonho. Eu não posso dizer, comprar casa não vale a pena. Muita gente fala, né? Comprar casa não vale a pena. Depende. Às vezes, comprar a casa representa algo além do dinheiro para você. Às vezes, você quer mostrar para os seus filhos que você consegue dar segurança para eles. Então, vocês não precisam morar de aluguel, né? Hoje em dia, menos, mas no passado, quem morava de aluguel tinha que ficar... O dono pedia a casa, você tinha que trocar para outra casa, né? Então, isso desestabilizava a família completamente. Hoje em dia eu não sei como funciona, né? Hoje em dia está muito mais tranquilo, porque geralmente os contratos são de 3 anos, né? Então, assim, o mínimo de 3 anos você vai ficar naquele endereço. E tem muita gente que compra para investir, né? Para alugar para terceiros. Sim. Então, dificilmente aquela pessoa ela vai precisar daquele imóvel. Então, a gente fica anos ali, né? Não tem tanto esse desconforto igual era antigamente. Mas eu acho que se a pessoa ela quer comprar, ela pode sim comprar, desde que caiba dentro do orçamento dela. Bacana essas dicas. Onde eu moro, não corre o risco deles pedirem, não, porque já tem a casa deles. Então não vai acontecer isso, pode ficar tranquila. Mas pode me falar um pouquinho mais de como que funciona? A sua consultoria é da mesma forma para os homens e para as mulheres? Tem alguma diferença? Como que funciona? É a mesma metodologia, né? Só que, como eu falei, o planejamento ele é todo customizado, né? Então, é de acordo com a tua rotina, a tua disponibilidade. Normalmente, eu faço um diagnóstico inicial. Inclusive, para quem está participando aqui hoje, né? Eu estou disponibilizando esse diagnóstico gratuito,
Depois, se você quiser explicar ele, acho que vai passar na tela, né? Na tela lá, o QR Code, né, Patrícia? Aí é só apontar aí a câmera para a tela, aí agenda comigo um diagnóstico. Esse diagnóstico a gente vai bater um papo para eu entender como é que é a tua rotina, o teu cenário financeiro atual, te explicar um pouquinho quanto tempo vai durar a consultoria. Esse é gratuito, né? É gratuito. Eu vou querer também. Isso aí, já garante sua vaga. Eu já tô até pensando no que eu vou falar. Umas dicas aí que eu tô precisando. Não, vai ser muito bem-vinda, com certeza. E aí, assim, o que vai variar é realmente da mulher para o homem em relação mais à questão de horário que eu vou te atender. Geralmente a mulher é o que eu falei, se tiver filho pequeno, né? Aí eu atendo mais tarde, enfim, a gente vai negociando. Aí hoje o seu trabalho ele é totalmente online ou é presencial também? Como que funciona? É tanto presencial quanto online, né? Bem híbrido. Hoje, além desses desafios, mentoria e o próprio planejamento que eu faço, hoje eu recebi um convite também, né? Ano que vem eu vou dar um curso nessa área de finanças pessoais em parceria com a prefeitura. Foi até aqui no podcast que surgiu a parceria. Viu? Olha, podcast abençoado. Porque no dia que eu vim aqui visitar, né, tinha uma pessoa sendo entrevistada, ele me falou desse projeto, eu fui descobrir o que era, né? E aí surgiu a parceria, eles me convidaram para ano que vem, então também vou estar dando esse curso lá em parceria com eles, né? Um projeto bem legal. Enfim, assim, tudo que está envolvendo a educação financeira, seja para mulher ou não, né? Eu acho que é importante porque eu realmente acredito que a educação financeira ela pode transformar a nossa realidade, independente das raízes que a gente tem, né? Então, às vezes na sua casa você não aprendeu como cuidar do seu dinheiro, seus pais também não sabiam, né? Só que hoje existe esse momento onde tem pessoas capacitadas, né, que podem te ajudar. Então, a gente deu aqui várias dicas, né, para quem é mulher conseguir se organizar sozinha, mas se você chegar num ponto, olha, eu preciso de ajuda, ou então eu quero alguém de fora para me dar um conselho, né, contrata um profissional. O que é importante é você começar a olhar com mais carinho essa área financeira também da sua vida. Já que a gente cuida tanto, né, de tudo. Quando se fala de autocuidado, a gente só pensa em cuidado com a pele, né, skincare e tal. Malhar, mas também tem que ter. Isso aí. Cuidar das finanças é um autocuidado, porque se você não pensa ou negligencia essa área, vamos supor que você faça dívidas. Lá na frente, quem vai sofrer as consequências disso é você mesmo. Então, o que adianta você estar com a pele linda e não conseguir dormir porque está cheia de dívida, né? Porque eu até concordo de você pegar um empréstimo, você se endividar em alguma forma, mas em que você vai investir esse dinheiro que você pegou emprestado, entendeu? Foi em algo que vai te dar um retorno, ou se aquilo ali, nossa, foi igual no meu caso, poxa, eu peguei para pagar o aluguel naquela época, né? Sim, da minha separação, então olha a diferença. Então, é bem complicado. Exatamente. E é o que você falou, né? Não são todas as dívidas que são ruins. Tem dívidas que são boas. Aquela dívida que você consegue pagar, que vai talvez te impulsionar num negócio, né? Para o seu negócio crescer, que é, na verdade, um investimento, compensa. Sim. Agora, pegar dívida para fazer rematrícula de criança em colégio, para comprar roupa, para ir ao supermercado... Para pagar a fatura do cartão. Para pagar a fatura de cartão. Aí já não vale tanto a pena, porque realmente, né, não vai ter retorno aquilo dali, só vai ter juros, né? Isso eu fui aprendendo bem depois de quebrar tanta a cara com isso. A gente ou aprende no amor ou a gente aprende na dor, né? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu aprendi na dor também. Quebrando a cara, né? Vendo como é que funcionava. E hoje em dia, a gente já tem esse privilégio de ter muita gente falando sobre o assunto. Então, hoje a gente não precisa mais passar por isso. Você pode contratar alguém para te ajudar, né? Sim. E encurtar o caminho. Na verdade, o mentor é isso, né? Eu sou a favor de mentor para tudo. Hoje, quando eu vou à academia, eu tenho personal, eu tenho nutricionista, porque eu acho que todas as áreas da nossa vida, se a gente tiver alguém que entende do assunto, né? Assessorando, a gente chega muito mais rápido onde a gente quer. Sozinho a gente até vai chegar, mas vai quebrar muito a cabeça, vai demorar, porque a gente não sabe o caminho, né? Esse profissional, ele vai dar esse direcionamento, né?
Eu tenho minha mentora também, Sandra Raquel, um beijo, lá de Mato Grosso, maravilhosa. Que legal. Apareceu ali, foi apareceu? Bem na hora que eu falei. Gente, ela é muito maravilhosa, ela me dá muita dica. E outra coisa que ela me deu uma dica, que eu posso até falar aqui, que assim, eu tava me envolvendo muito com o trabalho. Se eu trabalho, eu tava deixando de sair, de curtir um pouco. Aí ela falou, Rô, espera aí, você tá... Não é que você vai sair todos os dias, mas todo final de semana eu tento fazer alguma coisinha, né, dentro do seu orçamento. Com certeza. Né? Aí isso tá me deixando mais leve. Eu tava muito só focada no trabalho. Eu tava ficando pirada já. A gente... Não vale a pena, né? Sim. Até porque... você precisa usufruir também, né, daquilo que você está conquistando no seu trabalho, né? Se você não usufrui, aí você não tem essa percepção, como a gente falou aqui antes, né? Dessa evolução, de que você está crescendo, de que o trabalho está sendo bom. Aí acaba que a sua relação com o trabalho se torna uma relação maçante, né? Sim. Cansativa. Eu falo sempre, a pessoa deve aprender a descansar e não a desistir. Eu falei com uma amiga minha esses dias, ela falou comigo, Rose, eu tô cansada. Eu tô cansada disso, daquilo, não sei o quê. Sim. Eu falei, aprenda a descansar. Isso aí. E entender também, né, Rose? Eu acho que a gente que é mulher, a gente se cobra muito, já que a maioria que tá assistindo aqui é mulher, né? A gente tem essa questão de cobrança mesmo, né? Muito mais que os homens. Sim. E... A gente, na vida, tem fases, né? E essas fases, elas vão mudando. Então, se hoje você está numa fase que você está enrolada financeiramente ou está com dívida, não pense que isso é para sempre, ou que você é pior do que os outros por isso, né? Tem gente que, às vezes, tem vergonha. Eu tenho uma amiga que ela falou para mim, Ju, ano que vem, eu vou contratar sua mentoria. Eu só não contratei até agora porque eu tenho vergonha de você saber o que eu faço com o meu dinheiro. Eu falei, me poupe, né? E eu não tenho vergonha, não. Eu já vou aproveitar depois da mentoria gratuita. Mas é isso, assim, às vezes a mulher, ela se cobra demais e ela fica até com a autoestima, né, afetada por conta dessas questões, né? Então, também... pega leve, né, com você, porque também não é bem assim. A gente não pode ter vergonha de buscar ajuda, né? Se hoje eu tenho meu podcast, é porque um dia eu vi no Instagram aula de oratória, resolvi ir assistir a aula, buscar ajuda, porque tudo você precisa ali de um professor, de um profissional para você aprender. Sim, com certeza. E hoje eu tô aqui, porque eu tinha vergonha de falar em público. Jura? Sim, ex-tímida. Não parece, viu? Ex-tímida, tá vendo? Uma vez eu fiz um curso de PNL, que aí ela disse que ninguém é tímido, está tímido. Ela repetia eu fiz isso. também o curso PNL, mas foi pequeno, foi online também. Aí, assim, isso estimula também, né? Porque a pessoa busca se desenvolver. Tudo eu acho que é treino, né? É igual essa história que a gente estava brincando aqui mais cedo, de mulher não sabe estacionar. Assim que você aprende a dirigir, estacionar realmente é difícil, mas conforme você vai tentando e treinando, né? É prática. É isso, é prática, né? Então, acho que qualquer habilidade que a gente queira desenvolver, se você praticar, você consegue realmente desenvolver aquilo e ter o resultado que você espera, né? Você vê, aquele dia você mal chegou aqui, eu já olhei pra você e falei, oi, tudo bem? Já queria conversar, saber o que você faz. Aí eu falei, vou te chamar no meu podcast primeiro. Hugo, chamei primeiro, viu? Falei com você. Verdade, tô devendo uma vinda aqui com o Hugo também. Acaba que ele trouxe você e eu chamei primeiro. Ele vai brigar comigo. Tá vendo? Você foi mais rápida que ele. Ai, meu Deus. Mas é muito bom. Se quiser falar mais um pouquinho sobre a sua consultoria, deixar mais algum recado também, fica à vontade. Eu acho que assim, bom, eu tô deixando aqui o diagnóstico, né? Caso alguém queira se agendar. Agora a gente tá no finzinho do ano, mas pelo menos esse primeiro encontro acho que dá pra gente fazer, né? E além disso, eu também trabalho com desafios, né? Esse desafio até eu faço pelo WhatsApp. Para ano que vem eu devo ter cursos também online, né? Eu tô com planos aí para 2024. Acho que isso é até um assunto legal, já que a gente conversou tanto aqui sobre finanças, né? E sobre essa organização, aproveitar esse fim de ano que a gente já está nesse espírito de renovação, ano que vem vai ser melhor, né? Procurar parar e pensar realmente como é que vai ser o seu 2024, né? O financeiro.
Por mais que você não tenha um acompanhamento de um profissional, né? Pega um papelzinho aí e já planeja, de janeiro a dezembro. Fazer já as viagens também. Seus objetivos, exatamente. É o que eu costumo dizer. O dinheiro, ele não é bom e nem ruim. Ele é um meio de pagamento. E esse meio é que vai fazer com que a gente, por exemplo, realize sonhos, conquiste coisas que a gente quer conquistar, né? Então, se você coloca também no papel quais são suas metas, seus objetivos, né? Tem um estudo, se eu não me engano, até de Harvard, que fala sobre isso, que quem escreve as metas aí num papel tem 10 vezes mais chance de realizar essas metas. Sim. Então, no finalzinho do ano, eu sempre gosto de escrever quais são as minhas metas para o ano seguinte, né? E dentro dessas metas tem metas financeiras. Quando você estabelece ali, você anota, você acaba firmando um compromisso maior também, né? Para realizar aquilo. Você tem esse hábito de criar metas? Sim, tô até lembrando que eu anotei lá que logo vou fazer um canal de transmissão lá no Instagram. É uma coisa simples, que mas legal, a maioria do pessoal tá fazendo. E ajuda você a divulgar o seu negócio ali. Sim. Não, e a gente que cria... A gente que cria conteúdo, a gente sabe que dá trabalho, né? Dá. Então, qualquer canal que a gente abre também, a gente sabe que vai ser mais um esforço em cima daquilo. Então, por isso que a gente espera um pouquinho. Entra no meu canal de transmissão. Depois eu vou mandar o convite para todo mundo. Isso aí, manda para mim também. Eu tô sempre divulgando alguma coisa também, alguns cursos, algumas coisas lá que eu planejo também. Tem o marketing design que eu criei. Eu trabalho nessa área também de design. Eu gosto de fazer banner, logo. Você também veio trabalha uma blogueira com isso. aqui, aí ela não tinha uma logo. Aí ela queria, né, patrocinar e tudo mais. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer a sua logo. Eu fiz, ela adorou. Que legal. Não sabia também que você trabalhava com isso. A gente faz de tudo um pouco. Legal, essa área de comunicação é outra área também que a gente não... Você não aprende no colégio, você não aprende na faculdade. Normalmente é quem é mais extrovertido, né, que vai se comunicar melhor, e os tímidos vão sempre se escondendo, né? Aí, na verdade, esse sistema de educação nosso parece que ele tá mudando, acho, um pouco, né? Mas o que eu lembro eu também era uma criança muito tímida, né? E os professores amavam isso. Então, eu sempre era elogiada para meus pais. Nossa, ela é um amor, ela é quietinha, ela não faz bagunça. Isso é que era o legal, ser quietinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aí você vai pro mercado de trabalho, meu filho, você ficar quietinha, você não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, acho também que isso é um assunto importante que devia entrar no currículo escolar, né? A criança conseguir se desenvolver, se comunicar bem, ainda mais agora essa geração que já nasceu com celular, né? Que já não tem tanta necessidade, tem, né? Mas não tem o hábito de conversar, né? Porque você vai no restaurante, a criança está ali no tablet ou no celular, né? Então, vai perdendo esse contato, né? Parece que essa habilidade de comunicação cada vez está diminuindo mais, né? E com as redes sociais, a gente tem a oportunidade ali de estar postando um pouquinho do seu trabalho, né? E divulgar. Agora eu vejo muitas pessoas que sabem falar super bem do seu trabalho. Fala assim, quando eu vejo a pessoa falando ali no off, ali conversando comigo, eu falo, caramba, você tem que ir no meu podcast. A pessoa, não vou, eu tenho vergonha. Eu falei, você fala tão bem, até melhor do que eu tô lá apresentando todo final de semana. Mas a pessoa não vem. Não quer, nem faz os stories, não faz nada, nem grava nenhum vídeo falando. Sim. E o quanto ia fazer diferença, porque as pessoas iam conhecer melhor o trabalho dela. Ela ia falar exatamente, se é cabeleireira, ela ia mostrar melhor o que cada produto vai fazer no seu cabelo, né? Sim. Não, com certeza. É uma visibilidade que a pessoa ganha, né? E aí, infelizmente, tem que sair da zona de conforto se você quiser crescer, né? Tem que sair da zona de conforto. E a rede social, para empresas hoje em dia, né? Quem não tem rede social, simplesmente não existe na internet, né? Isso. Eu posto meu podcast todo dia. Eu posto alguma coisa, um corte. Eu vou fazer seu também, com certeza. Que bom. Quer deixar mais algum recado? Que a gente já tá na reta final. Não sei quantos minutos faltam, mas... Não, só mesmo agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre esse assunto, né, que eu gosto muito. Me disponibilizar para caso alguém queira fazer o diagnóstico, ou então, Ju, não quero fazer o diagnóstico, mas quero tirar alguma dúvida, ou do que a gente falou aqui, né, ou de algum conteúdo que eu postei lá no Instagram. Então, convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, que é o @ajuliananoronha.
Comentem aqui embaixo também, né? Se tiver algum assunto que vocês queiram que eu volte aqui, que a Rose me convide de novo. Pra gente falar de outros assuntos. Acho que foi bem legal, né? Essa troca. E é muito... Quando eu cheguei aqui, eu tava morrendo de ansiedade, porque é o primeiro podcast que eu gravo em estúdio, né? Mas aí a Rose conduz muito bem também. Acho que você deixa a gente bem confortável, né? À vontade para falar. Então, aos pouquinhos a gente vai se soltando. Já fica de dica para essa cabeleireira aí que tá com vergonha de vir, né? Fala com ela, ó. Teve uma menina que foi lá, ó, morrendo de vergonha e depois desenrolou. Desenrolou muito bem. Não, ela fala super bem. Ah, então. Na hora que ela vê o vídeo, ela fala, a Rose tá falando de mim. Mas ela vai vir, com certeza, eu vou convencê-la. Isso aí. E assim, quero agradecer a sua presença. Está convidada a voltar novamente, a gente vai marcar aí de novo, vamos fazer uma pauta bem legal. E que, assim, quanto tempo de trabalho você trabalha já nessa área? Com finanças desde 2017, mas só com o meu Instagram, né, essa empresa, tem 1 ano. Porque antes eu conciliava com o emprego de CLT. Aí, no início desse ano, eu resolvi sair do emprego e me dedicar exclusivamente à empresa. Ah, então, tem muito assunto. Tem, nossa. Então tá, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, pessoal que tá de casa. Beijo. Obrigada, gente. Prazer.